A China é hoje um dos maiores hubs de cripto do mundo, só que tem um porém. Cripto já foi banido há 2 anos em território chinês, e essa proibição ela foi implementada baseada em receios de lavagem de dinheiro, fuga de capital ilegal ou mesmo aqueles impactos ambientais alegados pelo governo que seriam gerados pela mineração de Bitcoin ao exigir uma grande quantidade de energia, né? Então, tudo isso acabou sendo banido. Então, eu quero comentar aqui com você hoje um artigo recente que saiu agora na Bloomberg, falando justamente do grande problema que a China está tendo para tentar controlar essa fuga de capital que está acontecendo, apesar de todos os esforços, esse firewall criado pelo governo chinês, mesmo assim o volume continua exorbitante. Então existe uma grande demanda que é reprimida, né, da população chinesa para investimentos em cripto como uma alternativa para várias coisas, né? Uma delas é o mercado imobiliário, que teve uma grande queda no valor de mercado, né? E muitos chineses, eu já falei em vários outros capítulos aqui no podcast, usam o real estate, né? os investimentos imobiliários, como uma reserva de valor e principalmente uma herança para as próximas gerações. É até parecido um pouco como o brasileiro também pensa em relação a isso. Mas na China tudo isso é exponencializado muito mais do que no Brasil. Porém, você também tem um uso como um bypass, né, digamos assim, para você tentar burlar os limites que são impostos pelas transferências bancárias permitidas, né, na China para o exterior. E muito dessa fuga que está tentando acontecer, ela não consegue acontecer justamente pelo sistema bancário, e aí você usa dealers, né, que são ali que não autorizados, obviamente, muitos deles são considerados quadrilhas dentro do território chinês, para poder fazer todas essas operações de forex, né, essas operações de câmbio, para trocar o yuan por uma outra moeda, e aí você conseguir, de fato, comprar um ativo que você gostaria fora da China, para tentar manter o seu poder de compra, seja para investimento, seja para poder abrir uma empresa no exterior. Então são várias essas demandas, né, que vêm acontecendo. Os países que mais recebem cripto vindo da China hoje em dia são até um pouco diferentes, né? Estão na Ásia, obviamente, também ali com seus vizinhos, mas principalmente a Coreia do Sul. Ela vem em primeiro lugar, com mais de 100 bilhões de dólares recebidos, o equivalente a 100 bilhões de dólares recebidos via cripto. Depois, logo em seguida, vem o Japão, mas em terceiro vem a própria China. Então existe uma demanda interna muito grande, até para transferências internas na China, e isso acaba também tendo uma demanda forte em cripto. E quarto lugar, Taiwan, e quinto lugar, Hong Kong, né? Então esses são os lugares onde você mais tem transações, né? Então assim, você vê ali várias gangues de câmbio que estão usando cripto, principalmente na região ali de Beijing, né? E também Chengdu, que é uma outra cidade, né? Você tem as cidades de Tier 1, Tier 2, né? Que são de nível 1, nível 2, nível 3, você fala muito sobre isso na China. Então você tem praticamente em todos os níveis e até em cidades do interior da China você tem esse tipo de movimentação. Mas o que chamou a atenção foi um banco clandestino que operou mais de 13,8 bilhões de yuan, com um total ali de 193, quase 200 pessoas foram presas no esquema que estava movimentando uma quantidade simplesmente exorbitante, né? E o mais curioso é que quando você vê como acontece esse tipo de transação, a gente acaba pensando no Bitcoin, né, como uma forma descentralizada de você fazer essas transferências, mas a grande parte dessas transferências não foram feitas em Bitcoin, elas foram feitas em Tether, que é uma stablecoin atrelada, dou uma chance, para a qual moeda o Tether está atrelado? Ao dólar americano. Então ele dá um pouco, ele sugere um pouquinho, né, a diferença um pouco entre narrativas e a realidade. Então o Tether acaba sendo uma dos grandes vetores de fuga de capital da própria China em yuan, para você converter em criptodólares e esses criptodólares serem transferidos para as outras moedas como o won, né, da Coreia do Sul, ou o próprio iene japonês. Você tem muitas pessoas também abrindo empresas em Singapura, tentando ali vistos de investidor que exigem cada vez mais barreiras de entrada, que acaba até inflacionando esses outros
países pelo excesso de capital que vem tentando sair da China. Então, apesar de Hong Kong, quando você pensa, né, ele não faz parte da China, ele na verdade tem toda essa discussão, não cabe aqui entrar nisso, mas Hong Kong tem sim exchanges de cripto legalizadas, certo? Então você tem justamente esse tipo de movimento que acontece em Hong Kong, só que os chineses no mainland, né, no continente, não podem ter acesso legalizado a isso. Então eles acabam tendo que recorrer a esses bancos clandestinos no intuito de fazer essas remessas para fora da China. E o principal movimento que acaba acontecendo é o de compra de ativos, principalmente em imóveis, investimentos em empresas ou até compras de mercadorias, mas não chega a ser o suficiente para passar por cima do volume que você usa para comprar ativos fora da China. Então, aqui talvez o que você pode tentar tirar disso é que se você tem um controle muito forte de capitais, talvez ele possa mostrar algum outro lado, né, de uma demanda que está reprimida. Como é que será que essa demanda se comportaria se não houvesse essa restrição de capitais? Então, talvez isso que seja interessante você começar a refletir a partir de aí. Isso também pode refletir um pouco em como o yuan se mantém estável em relação ao dólar, né? Talvez exista esse conflito de interesse que eu já falei em capítulos anteriores, onde o yuan ele acaba querendo ser usado como esse novo vetor, essa nova moeda que talvez seja usada ali para o BRICS, né? ou para toda a cooperação que a China vem fazendo com os países emergentes como uma estratégia de desdolarização. Mas, por outro lado, se você tem chineses hoje que estão tentando fugir do próprio yuan com uma demanda doméstica muito forte para a saída de capital, será que isso pode criar algum problema nessa estratégia? Será que isso acaba criando um outro tipo de desvantagem, né? Será que isso vai atrapalhar bastante o que você está tentando fazer para implementar como estratégia, né, nesse novo império? Isso pode criar um pensamento aí. Talvez seja interessante ver a cena dos próximos capítulos para ver se a adoção de cripto nesse aspecto vai aumentar ou se ela vai diminuir. Então, novamente, várias contracorrentes que vêm acontecendo, então é importante você tentar manter o seu radar cada vez mais ligado no que acontece na China, mas principalmente tentando pegar notícias de dentro da China e o que está sendo feito. Então, realmente é uma panela de pressão, você tem as pressões internas, as pressões externas, e aí vai ser interessante a gente ver nos próximos capítulos o que vai acontecendo. Mas uma coisa é certa, você tem demandas de fora da China, demandas de dentro da China, mas os dólares continuam, mesmo que sejam sintéticos, né, em formato de cripto, eles acabam chamando muito atenção pelo que de fato se faz e não pelo que se fala. Então vamos ver aí o que vai acontecer a partir de agora, quando você tem uma demanda cada vez maior, se isso consegue ser o suficiente, se esse bloqueio, né, se esse firewall vai conseguir ser suficiente para manter isso de pé ou não, se isso vai acabar se extinguindo ao longo do tempo. O volume veio caindo cada vez mais depois do banimento, né, pelo menos imediatamente, mas ele vem se mantendo um certo volume constante mesmo depois da proibição e talvez a gente possa ver uma tendência seja de subida ou lateralizada, dependendo de quão forte seja essa ação da China. Mas é inegável que a China, apesar de todas as proibições, ela continua sendo um dos hubs de cripto mais importantes do mundo.